No Saber Direito desta semana, o professor Álvaro Chagas Castelo Branco traz um curso sobre direito internacional. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os direitos da nacionalidade, dos tratados internacionais, o direito internacional penal, a proteção dos direitos humanos e ainda vai falar sobre asilo, refúgio e retirada compulsória de estrangeiro. Assista a aula 2. Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula do programa Saber Direito, onde nós vamos falar sobre direitos tratados, né? Lembrando que o meu nome é Álvaro Castelo Branco, e que na aula passada a gente falou sobre direito da nacionalidade, inclusive abordamos a questão da emenda constitucional 131, que alterou o artigo 12 da nossa Constituição. O tema da aula de hoje, pessoal, é um tema também muito importante, talvez seja o carro-chefe do direito internacional. O direito dos tratados é talvez a principal fonte, talvez não, né? É a principal fonte do direito internacional. O direito dos tratados é a essência do direito internacional. Por quê? Porque um tratado é a expressão máxima de um consentimento de um Estado, seja para com outro Estado, seja para uma organização internacional, né? Então, o Brasil assina diariamente diversos tratados com outros estados, com organizações internacionais, tratados em matéria econômica, tratados em matéria tributária, tratados de cooperação em área militar. Então, toda vez que o Brasil se relaciona com o Estado estrangeiro, ele o faz com base nos direitos tratados. E diante da importância do tratado, o tratado, pessoal, se a gente fizesse uma analogia com o direito, o tratado seria como uma lei. Da mesma forma que o Congresso Nacional aprova uma lei, e existe todo um processo legislativo, com a sanção, promulgação, o tratado é como se fosse uma lei entre os estados, né? Apesar de partir da premissa de que há um consentimento. Por que o tratado é importante? Porque os estados são atores do direito internacional e são entes soberanos. A soberania significa que ninguém pode mandar num estado, não é? Só ele se autodetermina. É óbvio que existem algumas regras do direito internacional. Um estado não pode simplesmente fazer o que quer porque quer, não é? Mas a partir do momento que ele se compromete, ele está aí obrigado com aquelas questões que ficarem tabuladas, ok? Pessoal, o tratado, ele é tão importante, mas tão importante, que existe um tratado sobre tratados. Aliás, existem várias, né? Existem várias convenções de Viena sobre direitos tratados. Mas eu não vou mentir. Se um dia você ler apenas Convenção de Viena sobre direito dos tratados, saibam que nós estamos nos referindo à Convenção de Viena sobre direitos tratados de maio de 69, que foi incorporada no Brasil pelo Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009. É essa a convenção. Existem várias outras convenções de Viena sobre tratados. Existe a Convenção de Viena sobre tratados e organizações internacionais. Existe a Convenção de Viena sobre tratados e sucessão de estados, tá? Quando uma prova ou quando alguém mencionar apenas Convenção de Viena sobre tratados, saibam que nós estamos falando dessa convenção, ok? Pois bem, como eu estava dizendo para vocês, a convenção, o tratado é tão importante que existe uma convenção, um tratado sobre tratados. Além dessa questão do tratado sobre tratados, existem regras constitucionais sobre a incorporação dos tratados no Brasil. E aí, pessoal, é engraçado, né? Eu acho que o direito internacional, ele ainda é algo misterioso para o parlamentar brasileiro. Nós vimos que existem várias lacunas com relação ao direito da nacionalidade, por exemplo, na nossa Constituição, que, inclusive, obrigou o Supremo Tribunal Federal a dirimir essas lacunas, não é? O mesmo existe com relação aos tratados, porque o nosso legislador constituinte de 88, ele, em pelo menos 2 passagens,
ele mencionou o processo de incorporação dos tratados que nós vamos começar a analisar agora. Mas o legislador constitucional brasileiro ele foi, de certa forma, infeliz, porque ele não foi muito técnico, a começar com o artigo 84 da nossa Constituição. Olha o que diz o artigo 84, pessoal. Compete privativamente ao presidente da República, lá no inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, vou repetir. Compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E lá no artigo 49 da nossa Constituição, nós lemos o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E aí eu lanço duas perguntas para vocês, meus alunos. Primeiro, o que é resolver definitivamente sobre tratados? É o quê? Aprovar, analisar. E segundo, o que é encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional? Como eu disse, se a gente apenas lê esses dois dispositivos da nossa Constituição, a gente acaba ficando um pouco confuso. Até por isso eu estou aqui trabalhando com vocês, tentando esclarecer um pouco esses termos, ok? Então, pessoal, antes de começar a falar aqui da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, que vai ser muito importante para nos esclarecer alguns pontos, vamos primeiro trabalhar aqui com o processo de incorporação. Quais as etapas que um tratado tem que observar para ele finalmente valer entre estados soberanos ou entre atores do direito nacional? Vamos lá, pessoal, se vocês quiserem anotar. Primeira fase seria a fase das negociações diplomáticas. E aí eu vou mencionar cada uma delas e depois trabalhar com vocês, ok? Após as negociações, nós temos o quê? A assinatura do tratado. Depois da assinatura do tratado, no caso do Brasil, nós temos o quê? A aprovação pelo Parlamento brasileiro. Que aí nós vamos falar um pouco do artigo 84, 8, 49 e 1 da Constituição. Depois nós temos o quê, pessoal? Nós temos a ratificação. E a ratificação é muito comum também as pessoas confundirem ratificação com aprovação. Não tem nada a ver. E quando a gente fala ratificação, a ratificação é pelo presidente da República. Depois nós temos a promulgação do ato, no caso, por um decreto do presidente da República. E alguns tratados, principalmente os tratados no âmbito das organizações das Nações Unidas ou da ONU, eles ainda vão exigir o registro naquela organização para que tenham validade, uma espécie de publicidade, ok? Então vamos falar dessa etapa, pessoal. Primeiro, a etapa das negociações diplomáticas. Nas negociações, como o próprio nome indica, não é, pessoal? O texto ele vai ser negociado. Negociado por quem? Pelas partes, não é? Pelo corpo diplomático. Ah, professor, apenas o corpo diplomático? Não, via de regra, pelo corpo diplomático, mas muitas vezes por ministros de Estado, por delegações de servidores públicos, né? Então, nessa negociação, que não existe muita forma, né? Cada parte vai apresentar a sua proposta, o texto vai ser discutido. Alguns tratados, eles têm textos bem simples e as partes são, de certa forma, com um ânimo bom. Então, uma discussão, ela é rápida, né? E aí, esse texto,
ele é negociado. E aí, o próximo passo seria a assinatura desse texto, né? E aí, algumas questões. Primeiro, pessoal, quem pode assinar um tratado? Bom, a primeira pessoa seria o chefe de Estado ou chefe de governo, que no caso do Brasil, né, nós temos essa figura na mesma pessoa, que seria o presidente da República. Curiosamente, é muito difícil, não só no Brasil, como no direito internacional. É muito difícil que o próprio presidente, ele assine um tratado. Muito difícil mesmo, né? Que eu me recorde, que eu tenha analisado até hoje, apenas 2 tratados que passaram por mim foram assinados pelo presidente da República. Por quê? Por vários motivos, por uma questão política, né, por uma questão de tradição, mas se perguntarem para vocês eventualmente numa prova, por exemplo, né, sim, ele pode. Quem mais, pessoal? O chefe de uma missão diplomática acreditado no Estado estrangeiro, né, ou seja, um embaixador. Então, por exemplo, o embaixador do Brasil na Itália, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o embaixador do Brasil na França, ele é uma autoridade que tem essa capacidade de celebrar tratados representando o Brasil. Só tomem um cuidado, pessoal. Ele só tem essa capacidade com o Estado aonde ele está acreditado, aonde ele está servindo. Se eventualmente ele vai celebrar um tratado multilateral para com os demais estados que não seja aquele, ele vai precisar, né, do que eu vou falar a seguir, da chamada Carta de Plenos Poderes. Na Carta de Plenos Poderes, a Carta de Plenos Poderes é uma espécie de procuração, é uma espécie de autorização que o presidente da República dá para uma determinada autoridade, para que essa autoridade possa, em nome do Brasil, celebrar o tratado. A assinatura é um momento muito importante do tratado por alguns motivos que eu vou trabalhar com vocês. Primeiro, a assinatura do tratado significa a autenticação do texto. O que é isso? Significa que uma vez assinado, o texto é aquele. O texto não pode ser modificado. Olha, professor, como assim não pode ser modificado? Nunca? Não. Não é que ele não possa ser modificado por um outro processo chamado emendas. O que eu digo é que aquilo que foi negociado está fechado, ok? E aí vem uma questão muito interessante que demanda uma análise nossa a partir daquela leitura dos encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, que é um conceito jurídico indeterminado, né? Por quê? Porque essa questão da aprovação do tratado, ela remonta à própria prática norte-americana, né? Lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos declarou sua independência, e quando os Estados Unidos viu que era extremamente importante para o próprio desenvolvimento norte-americano a celebração de tratados, eles estabeleceram que o tratado ele seria assinado pelo chefe do Poder Executivo ou por alguém autorizado, e após a assinatura, esse tratado deveria ser aprovado não pelo parlamento, mas pelo Senado norte-americano. Lembrando que o Senado norte-americano ele é parecido com o parlamento americano, ele é parecido com o brasileiro porque ele é bicameral também, né? Eles têm com outro nome, mas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal é um sistema bicameral, assim como no Brasil. Aqui no Brasil, o tratado tem que ser aprovado pelas duas casas, nos Estados Unidos, por opção deles, apenas pelo Senado Federal, e uma vez aprovado pelo Senado Federal, ele segue a tramitação da legislação norte-americana até ser ratificado, incorporado no modelo americano. Então, a grande questão é, professor, será que todos os tratados, 100% dos tratados celebrados pelo Brasil com outros estados estrangeiros devem ser aprovados pelo Congresso Nacional? Todos eles acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional? Resposta, não.
começou-se a desenvolver uma teoria dos chamados acordos executivos ou acordos sob forma simplificada. Por que se começou a desenvolver essa teoria? Porque na prática, pessoal, se a gente levasse, né, ao pé da letra esses dispositivos que nós lemos da Constituição, isso de certa forma inviabilizaria a própria celebração de tratados do Brasil, porque no Brasil todos os tratados, imaginem centenas, milhares de tratados que fossem assinados pelo Brasil deveriam ser aprovados pelo Congresso Nacional. E passou-se a perceber que alguns tratados, alguns acordos que o Brasil assinava eram mera complementação, eram meros ajustes para dar força executiva. Seriam mais ou menos, se a gente fizesse uma analogia, de uma lei com um decreto, né? Um decreto que, por exemplo, traça regras de execução daquela lei. Ok? E aí, com base nessa doutrina que começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos, diga-se de passagem, começou-se a defender que alguns tratados que não gerassem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, eles dispensariam, eles não precisariam de aprovação do parlamento. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, do conceito jurídico indeterminado, encargos ou compromissos gravosos não significa necessariamente questão patrimonial, tá? Muitas vezes, se esse acordo ele não inova no ordenamento jurídico das partes, se ele é celebrado sob os auspícios de um acordo quadro ou de um acordo guarda-chuva, ele não vai precisar da aprovação do parlamento. Obviamente, isso vai ter que ser analisado caso a caso, né? E vai exigir de vocês uma certa sensibilidade, seja numa questão de prova, seja na vida real, analisando um tratado, né? Se perguntarem para vocês, bom, esse tratado precisa ou não da aprovação do parlamento? Aí vocês vão ter que usar da sua sabedoria, dos seus ensinamentos, do que vocês aprenderam, ler aquele instrumento e concluir se ele precisa ou não de aprovação do parlamento, ok? E aí nós vamos para a próxima fase, que é a fase da aprovação do parlamento, né? E aí, pessoal, essa questão da aprovação do parlamento, ela é muito interessante, até em razão de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que envolve a aprovação, na verdade envolve a desaprovação, mas disso eu vou falar depois que a gente falar do procedimento todo, ok? Pois bem, como se dá a aprovação no parlamento, pessoal? O Executivo, o Ministério das Relações Exteriores, ele vai enviar, então, o texto do tratado que já foi negociado, já foi assinado por aquelas autoridades que nós mencionamos, para o Congresso Nacional, e lá no Congresso Nacional, o tratado ele vai seguir mais ou menos, ou de maneira semelhante, um projeto de lei de iniciativa do Executivo Federal. Vai passar pelas comissões temáticas, né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Relações Internacionais, vai colhendo os pareceres favoráveis, as sugestões dos parlamentares, uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados vai enviar para o Senado Federal. Lá no Senado Federal, ele vai passar pelo mesmo procedimento, só que no Senado Federal, observando os regimentos internos do Senado Federal. Uma vez aprovado pelo Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado Federal, ele vai enviar de volta o texto para o Executivo, para que o Executivo possa, então, daí, né, tomar as suas providências. Ele vai expedir um ato normativo. O presidente do Senado Federal vai expedir um decreto legislativo. Tomem cuidado, pessoal, que é muito comum
a gente confundiu o decreto legislativo com o antigo decreto-lei, né? E o decreto-lei não existe mais. O decreto-lei era um ato normativo que vigia durante a Constituição de 69, né, antes da Constituição de 88, seria parecido talvez com uma medida provisória, ok? Não estou me referindo a um decreto-lei. Estou me referindo a um decreto legislativo, que é um ato normativo, como eu disse, de competência do presidente do Senado Federal, né, que vai simplesmente encerrar a participação do parlamento. Tomem cuidado. O parlamento, ele não pode alterar o texto do tratado. Ele pode rejeitar, desde que seja possível. Daqui a pouco nós vamos falar das reservas. O que são reservas? Reservas seriam recusas de um texto, né? A reserva pode ser oposta na assinatura, ela pode ser oposta também na aprovação. O Congresso Nacional, ele pode opor uma reserva. Inclusive, pessoal, olha só, eu vou ler para vocês aqui o próprio decreto que promulgou a Convenção de Viena de 69, como eu disse para vocês, um dos decretos mais importantes de incorporação de um tratado no Brasil. Olha o que diz aqui. Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sob direito dos tratados, concluída em 23 de maio de 69, com reserva aos artigos 25 e 66. Ou seja, na própria Convenção de Viena sobre direitos de tratados, olha que sintomático, ela tem reservas. Nós vamos ver, inclusive, uma das reservas do artigo 25 tem absolutamente tudo a ver com o papel do Congresso Nacional. Aliás, podemos até falar dela agora. Se a gente for lá no artigo 25, pessoal, olha o que diz o artigo 25, que foi objeto de reserva pelo Estado brasileiro. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não entra em vigor se a. o próprio tratado assim o dispuser ou os estados negociadores assim acordarem por outra forma, a não ser que o tratado disponha ou os estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado em relação ao estado termina se esse estado notificar aos outros estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua intenção de se não tornar parte no tratado. Pessoal, por que esse dispositivo foi objeto de reserva do Estado brasileiro? Porque não só o Poder Legislativo, como o próprio Poder Executivo, entendeu que a aplicação provisória de um tratado seria uma espécie de subtração dos poderes do Congresso Nacional. Por quê? Porque se cabe ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados, como seria possível, né, obviamente, num tratado que acarretasse encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, como é que a gente podia admitir, então, que um tratado fosse assinado e, a partir do momento que ele fosse assinado, ele criaria direitos e obrigações, produziria efeitos de maneira provisória, aguardando uma aprovação do parlamento, né? Então, eu acho que acabou o bom senso prevalecendo. Eu concordo com a reserva a esse dispositivo, tá? Mas, então, lembrando que eu estava dizendo para vocês, o papel do Congresso se limita a aprovar ou não. O que ele pode fazer é opor uma reserva. Uma vez aprovado esse decreto legislativo, o processo vai para a Presidência da República, que vai proceder à ratificação. E o que vem a ser a ratificação? A ratificação, pessoal, é a comprovação que o Estado brasileiro vai fazer à outra parte de que foram observados todos os requisitos internos para a incorporação daquele ato. Ou seja, o Brasil vai chegar para a parte contrária
para a outra parte do tratado e fala, olha, a gente assinou um tratado, nós tínhamos que incorporar eles ao nosso ordenamento jurídico, eu fiz a minha parte, está aqui. Eu estou te cientificando que o tratado, ele cumpriu todos os requisitos internos. A partir do momento que o outro tratado, que outra parte, comunica também a sua ratificação, ou seja, nós temos as trocas de notas de ratificação, entende-se que esse tratado, ele passa a vigorar internacionalmente, ou seja, o Estado brasileiro já está obrigado juridicamente a cumprir aquele tratado. Mas percebam que aquele tratado, ele ainda não vigora internamente no Brasil. No Brasil, nós necessitamos da última parte, do último estágio. E seria o quê? A promulgação do tratado. Ele precisa ser promulgado por um decreto do presidente da República. A partir do momento que ele promulga o decreto, como nós tivemos aqui a promulgação do decreto 7.030, né? Esse tratado, então, ele passa a valer no ordenamento jurídico brasileiro. E aí nós temos uma outra questão. Quando o presidente da República, ele promulga o tratado pelo decreto, qual a força normativa desse tratado? Ele equivale ao quê? E aí nós temos, primeiro, uma regra geral e depois nós temos algumas exceções, tá, pessoal? A regra geral que eu diria para vocês observarem é, via de regra, um tratado incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, ele vai ter um status de lei ordinária, ou seja, ele vai valer no Brasil como uma lei ordinária. Isso significa que, quando nós estivermos diante de um conflito aparente de normas, nós vamos aplicar todos os conflitos relacionados à solução de controvérsias entre atos normativos da mesma estatura, né? Então, seria o primeiro status, lei ordinária. Só que existem algumas exceções, como eu disse para vocês. Por exemplo, se tratar de um tratado em matéria tributária, o artigo 98 do Código Tributário Nacional, ele tem um dispositivo que diz que, em matéria de tratados, os tratados em matéria tributária, eles têm um status de norma superior à lei ordinária. Por quê? Porque ele menciona que os tratados eles revogam as disposições contrárias a ele, mas serão observados pelas leis que lhe sobrevenham. Está lá no artigo 98 do CTN. O único cuidado que nós temos que ter é que essa aplicação não é automática. Principalmente se você estiver estudando aí para um concurso da Fazenda Nacional, por exemplo, da Receita Federal, eu sugiro que vocês se aprofundem aí no tema do que é um contrato-lei, do que é um contrato... o que é um tratado-lei, o que é um tratado-contrato. Lá vocês vão ver que existem algumas diferenças, mas isso é muito pontual, muito específico, como eu estava mencionando para vocês, ok? E aí vem as outras questões também, as questões relacionadas ao quê? Aos tratados de direitos humanos, isso pós-88 também, né, pessoal? Na aula sobre direitos humanos, nós vamos falar mais sobre esse status, mas o que acontece? Lá no artigo 5º, parágrafo 3º e um parágrafo 2º também da nossa Constituição, nós temos alguns dispositivos que são bem interessantes. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E aí o parágrafo 3º, que foi acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos começar, então, com essa questão dos
tratados de direitos humanos que não foram submetidos à aprovação com quórum de emenda constitucional. Esses tratados que não foram submetidos ao Congresso Nacional, que foram aprovados a partir de 1988, como, por exemplo, inclusive o caso que deu origem a essa interpretação, o Pacto de São José da Costa Rica, a famosa Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Esse tratado e outros de direitos humanos, eles terão status supralegal. O que significa isso? Significa que eles estão abaixo da Constituição, mas estão acima da nossa legislação. Isso acarretou, inclusive, a decisão sobre a impossibilidade da prisão civil do depositário infiel, que não é uma norma inconstitucional. Ela está na nossa Constituição. Só que ela era disciplinada por normas infraconstitucionais. E como o pacto estava acima dessas leis, ele revogou, tirou a eficácia, tirou a validade de todas as disciplinas normativas que regiam e disciplinavam a prisão civil do depositário infiel. Tá? Mas preste atenção, eu não disse que a prisão civil do depositário infiel ela foi retirada do nosso ordenamento jurídico, não. Ela encontra previsão ainda no nosso texto constitucional, embora ela não tenha aplicabilidade atualmente, ok? Então, nós vamos para a última exceção, que é a do parágrafo 4º, né? Que diz que os tratados de direitos humanos que forem aprovados no Congresso Nacional com quórum de emenda constitucional, ou seja, aprovação por 3/5 em 2 turnos de votação em cada casa, serão incorporados com status de norma constitucional. E nós já temos aqui, pessoal, 3 acordos, 3 tratados que foram incorporados com este status. O primeiro, mais antigo, é a famosa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, no dia 30 de março de 2007. Esse tratado foi incorporado no Brasil pelo Decreto 6949, de 25 de agosto de 2009. Então, em 2009, recapitulando, tivemos o primeiro tratado sobre direitos humanos com status de emenda constitucional, ok? Posteriormente, tivemos mais 2, isso é muito cobrado em prova. Em 2018, o Decreto 9522, de 8 de outubro de 2018, promulgou o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou outras dificuldades de ter acesso ao texto impresso firmado em Marrakech em 27 de junho de 2013. Percebam que, de certa forma, é até fácil de associar, né, pessoal? Porque o primeiro protocolo era de pessoas com deficiência, né? E esse outro protocolo também envolve uma deficiência. Me desculpe se eu não estou usando o termo mais adequado, mas estou seguindo o termo jurídico, tá? Então, essa deficiência seria também a questão de pessoas cegas, ok? E, por último, mais recente, no ano de 2022, olha que questão importante, o Decreto 10932, de 10 de janeiro de 2022, promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013. Então, pessoal, percebam aí que nós temos 3 tratados, 3 importantes convenções de direitos humanos que foram incorporadas no nosso ordenamento jurídico com a validade, com a eficácia normativa de uma emenda constitucional. Então, tomem muito cuidado com os tratados de direitos humanos, porque eles ou terão status supralegal ou terão um status de emenda constitucional, ok? Pois bem, se vocês se recordam, eu disse para vocês que em alguns tratados, principalmente aqueles firmados no âmbito das Nações Unidas, há uma necessidade
uma previsão de que esse acordo seja registrado no Secretariado das Nações Unidas para que eles possam aí ter uma eficácia erga omnes, né? Uma espécie de publicidade daquele tratado, ok? Pois bem, o que mais nós podemos falar sobre os tratados, pessoal? Várias coisas, inclusive uma questão jurídica muito importante que eu mencionei para vocês, ok? Olha só, nós acabamos de analisar como o processo é incorporado no Brasil. Se vocês se recordam, negociações, assinatura, aprovação no parlamento, ratificação, promulgação do presidente da República e registro, né? A minha pergunta para vocês é a seguinte: e o caminho inverso? E a desaprovação de um tratado? No caso, a denúncia. Nós vamos ver que esses termos, né, do tratado estão na Convenção de 69. O que é a denúncia, pessoal? A denúncia é a manifestação de vontade de um Estado de não querer mais fazer parte daquele acordo. Então, vamos supor que o Brasil assine um tratado com a Argentina, um tratado econômico com a Argentina. Passados 2 anos, 5 anos, 10 anos, o Brasil resolva não fazer mais parte desse tratado. Então, o que o Brasil vai fazer? O Brasil vai denunciar esse tratado. Essa denúncia consiste no quê? Numa notificação à Argentina, no exemplo que eu dei, de que o Brasil não tem mais interesse em manter aquele tratado vigente, em estar obrigado àquelas entabulações, ok? Pois bem, qual é a grande questão? Será que o presidente da República, para denunciar um tratado, ele precisa consultar o parlamento? Porque se nós nos recordamos aqui, pessoal, para ele ser incorporado ao Brasil, precisa da aprovação do parlamento. E isso, para nossa felicidade, foi objeto de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que foi estabelecida na Convenção 158 da OIT. Um processo que demorou anos. Um processo que demorou décadas, de tão complicado, de tão sensível que foi o tema. Pessoal, eu não sou especialista em direito do trabalho, tá? Então, eu não vou nem me aprofundar e me desculpem se eu eventualmente cometer alguma impropriedade técnica, tá? Essa Convenção 58 da OIT, lembrando que a Organização Internacional do Trabalho é uma das organizações mais importantes do mundo, uma das mais antigas, se não for a mais antiga do mundo, né? E ela tem um caráter de proteção à relação empregatícia, né? Ela tem uma função muito importante de expedir normas que visam garantir uma melhor condição de trabalho para os empregados. Salvo me engano, essa Convenção 58 da OIT, ela diminuía consideravelmente as hipóteses de demissão sem justa causa de um empregado. Essa Convenção 58, o Brasil aderiu a essa convenção, porque é difícil você falar de negociação em um tratado multilateral, muitas vezes já vem pronto, mas enfim, o Brasil assinou esse tratado. Esse tratado foi aprovado pelo Parlamento brasileiro e eu acho que ele foi aprovado pelo Parlamento brasileiro sem que houvesse uma discussão sobre quais seriam os impactos, quais seriam as consequências para o direito empresarial e para o direito do trabalho de uma vedação tão ampla numa relação baseada na livre iniciativa das partes. Enfim, foi aprovado, vocês se lembram? Uma vez aprovado pelo Parlamento, o presidente do Senado Federal expede um decreto legislativo e o processo vai para o presidente da República para a ratificação, que foi feita. E o último estágio era a promulgação pelo presidente da República, que na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso.
Nesse momento, eu acho que finalmente, e aqui não estou defendendo nenhum nem outro lado, estou apenas repassando para vocês os fatos, né? Eu acho que foi finalmente nesse momento apenas que o empresariado realmente se conscientizou de que talvez esse tratado não fosse tão interessante para eles, não é? E aqui eu também não estou entrando na questão se é justo ou não, mas eles falaram, presidente, o senhor não pode cometer uma loucura dessa, de promulgar esse decreto, de promulgar esse tratado, porque isso nos vai levar à falência, porque a gente estaria criando uma espécie de estabilidade no servidor público, na iniciativa privada, que não é compatível por vários motivos. E o presidente da República, na época, acabou se convencendo de que o argumento era válido, né? Que não seria interessante promulgar um instrumento de tal natureza, de tamanha complexidade e de efeitos tão nefastos para as empresas como eles haviam relatado. Então, o presidente da República, ele decidiu o quê? Denunciar o tratado, a convenção, a OIT. E ao fazê-lo, pessoal, olha só, o presidente da República não consultou o parlamento. Lembram que no início da aula eu disse para vocês que a nossa Constituição era, de certa forma, lacônica nesse aspecto? E aí eu sinto a Constituição da nossa vizinha Argentina. Na Argentina, que adota um modelo parecido com o modelo brasileiro, a Constituição argentina ela diz expressamente que a denúncia de um tratado pelo presidente da República, ela exige a aprovação do parlamento, ok? Pois bem, o Fernando Henrique Cardoso, então, resolveu denunciar a Convenção 58 da OIT, e assim que ele denunciou a Convenção 58 da OIT, duas entidades legitimadas a propor uma ação direta de inconstitucionalidade proporam uma ação direta de inconstitucionalidade contra esses atos normativos do presidente da República que denunciavam a Convenção 58 da OIT, sustentando que o presidente da República agia de maneira inconstitucional, que o presidente da República estava subtraindo uma atribuição do Congresso Nacional. Vou ler aqui o informativo do Supremo Tribunal Federal. A tese que ficou fixada, preste atenção na tese. A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeitos no ordenamento jurídico brasileiro não prescinde da sua aprovação pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, ela depende da aprovação do Congresso Nacional. Então, o Supremo Tribunal Federal fixou essa tese. Significa que, se o presidente da República, e eu particularmente concordo com essa tese, sempre defendi essa tese, se o presidente da República precisou da aprovação do Congresso Nacional para que o tratado fosse incorporado, para fazer o caminho inverso, ele também precisa da aprovação, ou no caso da desaprovação, não é? Mas olha só, pessoal, eu disse para vocês que essa questão era muito complicada. Por quê? Porque quando um ato ele é declarado inconstitucional, via de regra, essa inconstitucionalidade é um defeito de origem, é um vício de origem. Significa que a denúncia feita pelo presidente da República, se eu não me engano, em 96, nós estamos gravando essa aula em 2023, né? Ela seria nula. Os atos produzidos ali não teriam validade. É óbvio que até em razão disso, quando a gente fala de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, existem os efeitos modulatórios, vocês podem modular os efeitos, mas o Supremo preferiu nem correr esse risco. Eu vou ler para vocês aqui o resumo de tão importante que ele é, pessoal. Em decorrência do próprio Estado democrático de direito e de seu corolário,
o princípio da legalidade, é necessária a manifestação de vontade do Congressional para que a denúncia de um tratado internacional produza efeitos no direito doméstico, razão pela qual é inconstitucional a denúncia unilateral pelo presidente da República. Olha só. Contudo, esse entendimento deve ser aplicado somente a partir da publicação da ata do presente julgamento, mantendo-se a eficácia das denúncias realizadas até esse marco temporal. A exclusão das normas incorporadas ao ordenamento jurídico interno não pode ocorrer de forma automática, por vontade exclusiva do presidente da República, sob pena de vulnerar o princípio democrático, a separação de poderes, o sistema de freios e contrapesos e a própria soberania popular. Assim, uma vez ingressado no ordenamento jurídico pátrio, mediante referendo do Congresso Nacional, a supressão do tratado internacional pressupõe também a chancela popular por meio de seus representantes eleitos. Essa participação do Poder Legislativo ganha importância ainda mais elevada quando se tem em perspectiva normas de proteção aos direitos humanos. Na espécie, trata-se de denúncia da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, cujo intuito é proteger os trabalhadores contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a validade do Decreto 2100 de 1996, por meio do qual o presidente da República tornou pública a denúncia da Convenção 58-OIT. Embora, à luz do ordenamento constitucional, a denúncia de tratados internacionais dependa de uma anuência do Congresso Nacional para surtir efeitos internamente, a prática constitucional resultou em uma aceitação tácita da denúncia unilateral, por reiteradas vezes, em períodos variados da história nacional, de modo que se consubstanciou em costume consolidado pelo tempo e que vinha sendo adotado de boa-fé e com justa expectativa de legitimidade, eis que até então não foi formalmente invalidado. Então percebam aí, meus caros alunos, que o Supremo Tribunal Federal acabou dando uma decisão meio termo, né? Eu não estou criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele poderia também ter modulado os efeitos, mas ele acabou dizendo, olha, daqui para frente não pode mais. O que foi feito, foi feito. Até porque, como eu disse para vocês, as consequências seriam trágicas e talvez até impossíveis de se mensurar, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido. E agora, novamente, como de praxe, né, para reforçar o que a gente trabalhou, nós vamos fazer algumas questões, né, 3 questões para reforçar o que nós aprendemos em sala de aula, ok? No âmbito da hierarquia das leis no Brasil, a Convenção de Direitos Humanos tem o status de A. Decreto legislativo, B. Lei ordinária, C. Norma supralegal, mas infraconstitucional, D. Norma constitucional. Norma constitucional. Aqui só um detalhe, tá, pessoal? Seria aquela Convenção de Direitos Humanos que legislou sobre as pessoas portadoras de deficiência, aquela primeira que foi promulgada em 2009, tá? Caso essa Convenção de Direitos Humanos não tenha sido aprovada com status de emenda constitucional, ela seria norma supralegal mais infraconstitucional, ok? Próxima questão. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional é de competência privativa do Senado Federal, exclusiva do Congresso Nacional, exclusiva do Presidente da República, privativa da Câmara Federal. Vamos ver se vocês recordam. Esse é um texto expresso do artigo 49, inciso 1 da Constituição. Vamos ver se vocês se recordam. Exclusiva do Congresso Nacional. Se vocês quiserem, né, anotar aqui na frente, nas suas anotações, está lá no artigo 49, inciso 1, exatamente esse texto do enunciado da questão. Última questão.
A respeito dos tratados de direitos humanos e a Constituição Federal, informe a alternativa incorreta. A. Os tratados de direitos humanos necessitam de aprovação legislativa pelo Congresso Nacional. B. Para valer no plano interno, o Tratado de Direitos Humanos, conforme o entendimento do STF, depende da promulgação de um decreto executivo do Presidente da República autorizando a execução do tratado. C. Segundo o STF, a aplicação dos Tratados de Direitos Humanos na ordem jurídica brasileira pode se dar a partir da sua ratificação e depósito no cenário internacional, caso se constate mora e razoável em promover a promulgação na ordem interna. E D. A promulgação do decreto executivo do Presidente da República não transforma o tratado em lei interna, ou seja, o tratado, mesmo após a promulgação, é aplicado enquanto norma internacional. Vamos ver uma questão um pouco mais elaborada. Qual seria a resposta? Vamos verificar. C. Alternativa incorreta. Olha só, pessoal, lembra que nós falamos? Você tem que... tem todo um procedimento para o tratado entrar em vigor, não é? A promulgação é um ato exclusivo do Presidente da República, não é? O tratado ele só passa a ter eficácia interna após a promulgação do Presidente da República. Se a gente se relembrar aqui, embora não seja uma norma de direitos humanos, a questão da Convenção 58 da OIT, o Presidente da República ele fez uma denúncia da ratificação e não chegou a promulgar, né? Então, se o tratado pudesse valer ou surtir efeitos ainda sem uma promulgação, isso teria realmente um efeito muito difícil, muito complicado para o ordenamento jurídico brasileiro, ok? Pois bem, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da aula. Eu procurei trazer questões atuais, como eu disse, questões que impactam na nossa vida e questões que podem ser cobradas de vocês, seja em prova, seja no dia a dia de vocês, na sua atividade de trabalho, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o Tribunal Penal Internacional, também um tema muito relevante. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.